um amigo fiel vale mais que um tesouro. E onde está o teu ouro, aí está o teu coração. Por isso, amigo, meu coração está em ti. Conversas e confabulações, mais um vídeo no canal falando de saúde de uma forma tranquila, calma e serena. O que você faz na hora do perigo? Quando se sente ameaçado? Quando está com medo, quando está doente ou com medo de adoecer? Grita mamãe? Corre para o seu colo? Procura um amigo? Nós estamos vivendo momentos difíceis, mas que vão passar. Não são eternos, nós vamos vencê-los. Nós vamos superá-los. Eu já disse que meu objetivo aqui é falar de saúde de uma forma calma, tranquila, serena, porque desespero tem gente distribuindo demais por aí, né? Eu sou médico cardiologista e a cardiologia me ensinou a enxergar a pessoa que está além da função cardíaca que eu consigo mensurar. A cardiologia me deu a oportunidade de entender como a história, os sentimentos, o estado de humor, os medos, as relações afetivas e sociais das pessoas afetam a saúde cardiovascular. Entendendo isso, eu compreendi também como isso afeta a saúde de maneira geral. Nesse vídeo nós vamos conversar um pouco sobre esses temas. Vou tentar demonstrar que existem meios de minimizar o sofrimento, sobretudo o sofrimento emocional que estamos passando nesses dias, em função dessa maledeta pandemia. Mas antes de começar o vídeo, eu gostaria de fazer dois pedidos. Primeiro, eu gostaria de pedir a vocês para se inscreverem no canal. Vou mostrar aqui o passo a passo. Primeiro, cliquem aqui, marcar como gostei. Clique em se inscrever, você vai se inscrever no canal. Aciona aqui esse sininho e marca essa opção aqui, todas. Com isso, toda vez que tiver um vídeo novo no canal, vocês vão receber um aviso. E compartilhar, para compartilhar com as suas redes sociais, Facebook, Instagram e companhia limitada. Façam isso, por favor. Vocês vão estar ajudando o canal e ajudando a mais e mais pessoas a receberem informações de saúde de forma objetiva, clara e verdadeira. Em segundo lugar, eu gostaria de recomendar o seguinte: existe uma sequência lógica dos vídeos, então é interessante que os vídeos sejam vistos na sequência. Se você vir um vídeo aleatoriamente, você vai entender, mas se você puder vê-los na sequência, você vai entender melhor. Tem sempre um link entre um vídeo e outro. Então eu sugiro que quem ainda não viu os primeiros vídeos, que voltem lá no primeiro e comecem de lá. Bom, o colo de mamãe a que eu me referi aqui é uma alegoria, obviamente, da proteção que nós desejamos quando nos sentimos vulneráveis. O momento é propício para a gente falar disso, porque a gente percebe esse sentimento de desamparo, de vulnerabilidade nas pessoas de maneira geral. Então, o colo de uma mãe aqui vai significar o suporte social, que não apenas acolhe, ampara e anima a pessoa que sofre, mas que também ajuda a vencer o sofrimento, fisiologicamente falando. Que efeitos tem o suporte social no processo de resposta à doença e aos tratamentos? Primeiro, vamos combinar uma coisa aqui. Nós vamos chamar aqui de suporte social conjunto de atitudes das pessoas que levam o indivíduo a sentir-se querido, amado, protegido, estimado e a ter certeza de que à sua volta existem pessoas com quem ele pode contar na hora da dificuldade. É ter uma sensação de pertencimento a um grupo onde se pratica a ajuda mútua. Cuidados mútuos. Quem são esses grupos? Normalmente família, amigos.
eventualmente colegas de trabalho. Do ponto de vista psicológico, antropológico, sociológico, esse conceito é bem mais abrangente. Mas para o que a gente vai tratar aqui, o que a gente falou até agora nos basta. Então, em termos práticos, quando falarmos aqui de suporte social, nós vamos estar falando do suporte que a família e os amigos principalmente nos dão. E eventualmente pessoas estranhas também, não são só famílias e amigos. É muito comum, principalmente em situações de tragédia, a gente ver a solidariedade mobilizar pessoas anônimas para ajudarem. Isso é suporte social também. Eu contei uma historinha no vídeo passado sobre as observações que nós fazíamos quando éramos residentes lá no Hospital Biocó, de como os pacientes que tinham relações afetivas, na nossa observação, relações afetivas fortes, saudáveis, evoluíam bem, saíam bem da cirurgia, e aqueles, por outro lado, não tinham essas relações afetivas de tão boa qualidade, tendiam a evoluir mal. Eu vou trazer aqui alguns exemplos que comprovam essa associação. Nós vamos passar, portanto, de uma simples observação, como eu contei, para resultados de estudos que comprovaram que sim, existe essa associação. Eu vou citar aqui apenas um trabalho, que é um trabalho de revisão, feito em conjunto por um pesquisador da Universidade de Utah e 2 pesquisadores da Universidade Estadual de Ohio, nos Estados Unidos, publicado em 1996. Um trabalho de revisão que analisou 81 trabalhos tratando de temas envolvendo essa relação entre apoio social e saúde e resposta aos tratamentos. O título é The Relationship Between Social Support and Physiological Processes, a Review with Emphasis on Underlying Mechanisms and Implications for Health. A relação entre suporte social e processos fisiológicos, uma revisão com ênfase nos mecanismos subjacentes e suas implicações para a saúde. Alguns achados do trabalho. Estudando a relação do suporte social com doenças cardiovasculares. Pediram às pessoas que indicassem pacientes hipertensos, que indicassem pessoas com quem eles tinham contatos frequentes. Geralmente foram indicados os cônjuges, marido ou mulher, na maioria das vezes. Essas pessoas então indicadas com contato frequente foram orientadas, foram treinadas a aumentar a compreensão, o apoio, o reforço em relação ao controle da hipertensão arterial. Esses pacientes acompanhados por 18 meses tiveram como resultado uma redução de 11% da pressão arterial só em função desse apoio social. Primeiro, eles atribuíram essa resposta ao que chamaram de amortecimento ao estresse. Depois eles mediram a reatividade do coração a situações de estresse agudo, como o coração reagia a situações de estresse agudo. E comprovaram que pessoas que viviam sozinhas, isoladas, pessoas solitárias, sem amigos, nessas pessoas o coração reagia de forma mais intensa às situações de estresse agudo. Nesse estudo continuado por 15 anos, eles comprovaram que as pessoas que tinham esse perfil, pessoas sozinhas, solitárias, isoladas, que tinham maior reatividade cardíaca ao estresse, também a incidência de hipertensão nesse grupo foi maior. As pessoas tendiam a ficar mais hipertensas. Vejam que tudo está girando em torno dessa palavrinha estresse. Nós vamos ter que fazer um vídeo só para falar sobre isso, para destrinchar o sentido dessa palavra. Podem ter certeza que muitos de vocês vão surpreender ao entenderem que estresse não é exatamente o que vocês pensam que é. Estresse é uma condição fisiológica que mexe com a gente. Em situação de estresse, nosso organismo reage nos preparando para lutar ou fugir. E ele faz isso produzindo algumas substâncias que interferem no funcionamento do organismo. Vou citar 3 como exemplo, só para não ficar no vazio. São as catecolaminas, norepinefrina e epinefrina,
e o cortisol. Essas duas primeiras, elas aceleram o coração, aumentam a força de contração do coração, eleva a pressão arterial e estimula a produção de glicose a partir de gorduras, de gordura de depósito. E o cortisol aumenta o consumo de glicose pelo corpo e, muito importante, regula para baixo o sistema imunológico. Isso aqui é muito importante porque nós estamos no momento em que se fala muito no sistema imunológico e a sua relação com infecção, já que nós estamos lutando com uma infecção, contra uma infecção pandêmica. O que eles observaram medindo essas substâncias? Que pessoas que contavam com o apoio emocional de um parceiro, um amigo, um namorado, namorada, tinham níveis menores dessas substâncias no organismo, mesmo em situações de estresse, mostrando mais uma vez como a nossa vida afetiva e social amortece os danos do estresse à nossa saúde. E foram tentar medir isso em pacientes HIV positivos. Esse trabalho é lá do final da década de 90, quando o controle do HIV ainda era bem incipiente. E como é que eles mediram isso? Os pacientes HIV positivo, a fisiopatologia, a forma como a doença evolui, é diminuindo a população de dois tipos de linfócitos, que são células do nosso sistema de defesa, CD4 e CD8. A contagem desses linfócitos vai diminuindo. O que eles observaram? Pessoas que tinham suporte social, que gozavam de suporte social bom, nessas pessoas a contagem desses linfócitos, a diminuição da contagem ao longo do tempo era mais lenta, diminuía mais lentamente do que as pessoas que não gozavam de bom suporte social. Os efeitos se devem não apenas à existência das relações sociais, mas também à qualidade delas. Relações sociais saudáveis beneficiam, relações sociais doentias fazem mal, porque os estudos comprovaram, assim como comprovaram um efeito benéfico nas pessoas que tinham boas relações sociais, comprovaram piora nas que tinham relações ruins. Pessoas negativistas, pessoas pessimistas nos jogam para baixo e nos ajuda a gente a adoecer, não ajuda a gente a melhorar. Então, resumindo, relações afetivas saudáveis, a percepção de que você não está sozinho no mundo, de que você tem com quem contar, isso diminui o risco de adoecer. Não só porque ameniza os efeitos do estresse, mas também porque influenciam positivamente o cuidado com a saúde. Torna a pessoa mais proativa no cuidado com a saúde. Isso porque a gente está falando de algo que é uma via de mão dupla. Se nós percebemos que as pessoas se beneficiam de boas relações sociais, do ponto de vista da saúde, também elas propiciam benefício às pessoas com quem elas se relacionam. Porque a pessoa que se sente querida, ela tem a predisposição para retribuir. Eu vejo isso no consultório com bastante frequência, principalmente em homens. A mulher tem um padrão de cuidado com a saúde um pouco mais linear. O homem tem um padrão um pouco mais oscilante. É muito comum um homem de 20 e poucos anos, 30 anos, procurar a gente no consultório para fazer um check-up, porque eu estou preparando para me casar, então eu quero estar bem de saúde. Outras vezes é o homem casado de 30 e poucos anos que procura o consultório para fazer um check-up porque minha esposa está grávida e eu agora preciso estar bem de saúde para cuidar da minha filha, do meu filho. O que isso demonstra? Demonstra que existe uma percepção que é intrínseca à pessoa de que ela vive uma relação de cuidado que é mútuo. Ela é cuidada e ela cuida. E isso é benéfico à saúde dos dois polos. Vamos fazer um link entre tudo que a gente falou até agora e a situação que nós estamos vivendo. As nossas relações sociais, já que elas podem beneficiar a nossa saúde, se são boas, será que elas podem nos ajudar a nos proteger do coronavírus, do risco de infecção? Vocês já pararam para pensar que pessoas expostas ao mesmo risco de adoecer
algumas adoecem, outras não. Por quê? O que será que determina isso? Vamos pensar um pouco nessa situação de pandemia que nós estamos vivendo e de como a gente pode conviver com isso de uma maneira positiva. Vamos avaliar se as nossas relações sociais estão nos ajudando a ter mais saúde ou estão nos ajudando a sofrer mais e adoecer mais. Nós somos bombardeados diariamente pela mídia, pelas nossas redes sociais, com informações negativas 24 horas por dia. Quando começou a pandemia ano passado, a gente tinha a impressão de que o mundo ia acabar em um mês. E teve gente aí que projetou, fazendo cálculos matemáticos, que o Brasil ia ter 1 milhão de mortos em poucos meses. Isso deixou as pessoas progressivamente mais desesperadas. O fato é que a gente vive um ciclo vicioso. A gente recebe informações que deixam a gente com medo, o medo faz a gente ficar mais estressado, o risco de a gente adoecer aumenta, com isso a gente tem mais medo. Então você tem uma situação ameaçadora, que pode ser real ou não, pode estar sendo superestimada pela própria percepção que a gente tem da situação. Essa situação ameaçadora leva ao aumento dos hormônios que eu falei há pouco, catecolaminas, cortisol, que leva o organismo a produzir respostas ao estresse, inclusive com diminuição da nossa capacidade de funcionamento do nosso sistema imunológico. Consequentemente, a gente vai estar mais vulnerável à doença e, estando mais vulnerável, a gente corre mais risco de contrair o vírus. Esse ciclo vicioso nós precisamos de interrompê-lo. E como podemos fazer isso? O que a gente está observando como consequência desse ciclo vicioso? Mais ansiedade, mais depressão, mais distúrbio do sono, mais casos de suicídio. Tudo isso aumentou do ano passado para cá. Mais violência doméstica, o número de divórcios no ano passado foi 20% maior do que no ano anterior. Enfim, as pessoas estão adoecendo. Vamos pensar em atitudes que a gente pode tomar. Individualmente nós podemos melhorar o nosso conhecimento sobre a doença em si. Uma das coisas que causam medo, pânico, às vezes, é o desconhecimento. Mas uma outra coisa que causa pânico, medo exagerado, é o falso conhecimento. Circula nas redes sociais e na imprensa todo tipo de informação, às vezes verdadeiras, às vezes parcialmente verdadeiras, às vezes falsas mesmo. Então, individualmente, a gente devia se preparar melhor, melhorando o nosso autoconhecimento, nos conhecendo melhor. Eu tenho que conhecer, ver o que me assusta, o que me faz ficar estressado, o que me faz sentir medo e tentar evitar essa situação dentro do possível. Lembremos de novo, as pessoas reagem de formas diferentes ao mesmo estímulo. Então, quando você compartilha nas suas mídias sociais um vídeo com cenas assustadoras, completamente desnecessárias, que não vai acrescentar em nada à vida de ninguém, você pode estar produzindo um grande mal em algumas pessoas e outras podem ficar indiferentes àquilo. E eu já aproveito aqui para fazer um apelo. Cuidado com as coisas que chegam pelo WhatsApp, que são replicadas sem uma avaliação devida. Na maioria das vezes, são coisas que não procedem. Cuide do seu autoconhecimento, evite a ociosidade, mantenha rotinas. Eu ouvi uma história no consultório recentemente, que eu achei muito interessante e emblemática, ilustra bem o que eu estou falando aqui. Um amigo, cliente do consultório, tem um filho adolescente, eu perguntei a ele pelo filho, ele falou, tá muito bonitinho a reação dele à pandemia. Todo dia de manhã ele levanta, toma banho, escova os dentes, faz o de jejum dele, troca de roupa, calça o tênis, veste a meia, calça o tênis, e aí senta no computador e entra na aula online. Ou seja, ele se prepara para ir à aula do mesmo jeito que ele fazia quando ele ia presencialmente. Certamente está fazendo muito bem,
ao equilíbrio emocional dele. Pensa aqui numa coisa. A imprensa, o rádio, a televisão, o tempo todo despejando informações sobre mortos por Covid, números de contaminados, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Você já sabe o que fazer, você já sabe o que é a pandemia, você já sabe o que está acontecendo. Há muito tempo que não aparece nada substancialmente novo de informação sobre a pandemia. As últimas informações novas foram as mutações, você já tomou conhecimento delas. De que ajuda ficar escutando isso 24 horas por dia? Ajuda a ficar mais estressado, mais ansioso, com mais medo e com a sensação de que a coisa é muito pior do que verdadeiramente é. Sensação. Não estou subestimando os efeitos da pandemia. Então, busque informações e faça isso de uma forma rotineira. Não fica o dia inteiro querendo saber o que está se passando. Filtra as informações. Fujam das armadilhas. Eu ouvi de um jornalista famoso aqui em Belo Horizonte, falando sobre a atuação da imprensa na pandemia. Ele citou uma outra pessoa que dizia, segundo ele, dizia assim: notícia ruim é que vende, notícia boa é perfumaria. Não cai nessa armadilha. Eu vou contar outro exemplo. Ano passado, lá por volta de junho, eu estava um dia vendo o noticiário, aí a televisão. Rio Grande do Sul passou de não sei quantos mil casos de Covid-19. Rio Grande do Sul supera o Uruguai em número de casos. Entrei na internet e fui procurar qual que é a população do Rio Grande do Sul e qual que é a população do Uruguai. E comprovei que o Rio Grande do Sul tem uma população muito maior do que a do Uruguai. Então, proporcionalmente, era esperado que com o tempo tivesse mais casos do que o Uruguai. Então não era uma informação verdadeira, era uma informação parcialmente verdadeira. E é uma das muitas armadilhas que às vezes a imprensa nos apresenta, e se a gente cai nela, a gente vai ficar mais desesperado ainda. Vamos fazer algumas pequenas comparações aqui. Nós já tivemos, arredondando, 11 milhões e 800 casos de Covid-19 no Brasil. 5% da população brasileira, em um ano e um mês da pandemia. Desses aí, a gente já teve mais ou menos 290 mil óbitos. A gente está tendo uma média de 2.800 óbitos por dia. Nesse batidão, então, daqui uns 5 dias nós vamos ver manchetes assim: Brasil supera os 300 mil mortos por Covid-19. Isso é muito ruim. Esse é um dado que impacta na gente. Mas vamos pensar em outros dados sobre a pandemia. 10 milhões e 300 mil pessoas que se infectaram se recuperaram. Isso não é um dado positivo? Nós vamos focar mais no dado negativo ou no dado positivo? Outro dado. Em um mês e meio de vacinação, nós já vacinamos 5% da população brasileira. Nós já vacinamos um número igual ao número de pessoas que se contaminaram com Covid-19 em um mês e meio. Mais alguns meses, 11 milhões e 500 mil pessoas receberam pelo menos a primeira dose da vacina. 4 milhões e 100 mil pessoas receberam a segunda dose. A gente vê esses dados e aí, se a pessoa é pessimista, ela vem sempre com mas isso, mas aquilo. A gente não consegue enxergar, tirar da informação o que ela tem de positivo, porque a gente está focado em ver o que tem de negativo na informação. Isso também adoece a gente. O Brasil já tem contratado 354 milhões de doses de vacinas, já tem garantido isso até o final deste ano, que é quase, considerando 2 doses por pessoa, é quase suficiente para vacinar a população toda, até o final do ano. Dessas 354 milhões, 254 milhões da Fiocruz, 100 milhões do Butantan, 42,5 milhões daquele consórcio COVAX Facility, que é um consórcio do qual o Brasil participa com vários outros países.
A Fiocruz começou a entregar esta semana as primeiras vacinas produzidas no Rio de Janeiro a partir dos insumos que ela recebeu. Já entregou, já estão sendo distribuídas vacinas produzidas aqui no Brasil. E a Fiocruz está preparada para produzir 1 milhão de doses por dia. Ou seja, estamos vacinando e vamos vacinar a população brasileira rapidamente, porque nós temos uma coisa melhor do que o resto do mundo, que é a nossa estrutura de aplicação das vacinas. Vamos focar mais nas notícias positivas e desligar um pouco das notícias negativas. Já que você não pode fazer nada para mudar a história, faça para mudar a sua história. Faça alguma coisa para melhorar a sua percepção da situação, para melhorar o seu estado de espírito, para você, consequentemente, poder se sentir melhor. O mundo não vai acabar, a população não vai ser dizimada. Não, não vai. Muitas pessoas, infelizmente, estão morrendo, já morreram, outras ainda vão morrer, e é disso que a gente tem medo, não é da doença, mas nós temos que conviver com essa realidade. Temos que conviver com essa realidade, não há como fugir dela. E, já caminhando para finalizar o vídeo, vamos trabalhar para fortalecer os nossos laços sociais, já que nós acreditamos que eles melhoram a nossa capacidade de lutar contra as doenças, eles melhoram a nossa capacidade de não nos adoecermos, de não adoecermos, no caso da pandemia de coronavírus, de não infectarmos. Eles melhoram a nossa capacidade de tratar as doenças, melhoram o nosso estado geral de saúde. Então, fortalecer os nossos laços de amizade, as nossas ligações familiares. O telefone nos permite esse contato fácil e rápido. Vamos exercitar solidariedade, ajude aquele seu vizinho mais idoso. Sabe aquela sua vizinha idosa? Você vai ao supermercado, pergunta para ela se ela não está precisando de alguma coisa. Já que ela não deve ir, não convém que ela vá. Exercício da solidariedade. Isso faz bem ao coração. E por fim, vamos resolver esse paradoxo. A gente ouve o tempo todo as pessoas falando de isolamento social para conter a pandemia. E nós acabamos de conversar sobre os efeitos danosos do isolamento social à saúde. Mas onde é que está o paradoxo? É falso o paradoxo, não tem paradoxo aqui. O que nós precisamos fazer para amenizar a pandemia é o distanciamento social. E distanciamento social não é sinônimo, não deve ser sinônimo de isolamento social. Vamos nos manter distanciados, ou seja, vamos evitar as reuniões, os encontros presenciais enquanto for necessário, mas vamos fortalecer os nossos laços sociais. Vamos combater o isolamento social, mantendo vivos os nossos laços sociais através do telefone, dos meios de comunicação, e assim nós vamos nos manter vivos. Muito obrigado pela atenção. Se gostar do vídeo, dê o like. Se não são inscritos ainda, se inscrevam. Compartilhem com seus amigos. Acione o sininho para receber notificações. Eu sou o Dr. Paulo Alves, médico cardiologista.